Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui resumir a entrevista do técnico Gustavo Quinteiros lá no Jacone depois da classificação tricolor. Vídeo que é para Zapay. Quer pagar o IPVA, licenciamento, multa, tudo que tu tiver do teu carro para pagar em 12 vezes no cartão de crédito? Baixa o app aqui na descrição no primeiro comentário. Eles são credenciados ao Detran e fazem esse serviço para ti. Para baixar é grátis. A consulta pela placa também. E aí, somente se tu for fazer o pagamento, tu coloca o teu cartão de crédito e usando o meu código JBFilho20, te dá 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Só baixar na descrição no primeiro comentário. Bom, gente, a primeira questão, que eu achei super interessante, foi o Quinteiros concordando que não foi um jogo muito bom pro Grêmio. Explicou que no primeiro tempo eles não tiveram intensidade, não fizeram a pressão que tinham combinado no Juventude. O Juventude teve mais bola e o Grêmio também, segundo ele, correu todo o tempo para se defender. Não conseguiram mesmo 11 contra 11, ele tá falando, tá? Controlar o jogo, ter o domínio da partida. Aí vem a expulsão, ele tem que fazer 2 linhas de 4, deixar só um jogador no ataque. O Grêmio não consegue escapadas, ele acha que tem 2 durante o jogo, uma bola parada. Mas enfim, ele admitiu, precisamos trabalhar para deixar o time do Grêmio melhor. Sobre a sua expulsão, é um lance extremamente emblemático, né? Ele acaba acertando o N. Aí eu preciso te colocar aqui o relato do Quinteiros, aquela história de não pode brigar com a imagem. Ele disse que ele tentou 2 vezes, ele chegou, ele invadiu o campo para falar com o árbitro. E ele queria conversar diretamente com o Anderson Daronco. Quando foi impedido pelos jogadores do Juventude e um jogador do Juventude, era o Enio, começa a segurar o seu braço. A primeira vez ele tira, a segunda vez ele faz mais força para tirar do jogador do Juventude. E ele garante que não é nem ele que golpeia o jogador do Juventude, é ele tentando tirar o braço e o próprio jogador se golpeia. Mas disse que nem se sente culpado de nada porque não teve nenhum tipo de intenção de agredir nenhum jogador. E ele garante que conversou com o Enio e o Enio do Juventude entendeu esta situação. Bom, essa é a explicação do Gustavo Quinteiros sobre o que ele acha dessa história toda. Sobre a expulsão do Gemerson, não teve aquele tradicional discurso do Renato, que normalmente o Renato fazia, principalmente quando eram os mais jovens, né? De dar multa, caixinha. O Quinteiros foi questionado sobre isso e ele não falou sobre nenhum tipo de multa, nenhum tipo de caixinha. Disse que, olha, essas coisas acontecem no futebol, tem certeza que o Gemerson está arrependido dessas 2 jogadas que ele levou o cartão amarelo e que ele não fez para prejudicar a equipe e então tudo certo. O Gustavo Martins ficou meio que na cara que vai ser o titular, porque é o que tem, mas ele falou, olha, o Gustavo Martins é bom jogador, só que ele precisa agregar ao seu jogo algumas virtudes que ele e sua comissão técnica estão tentando colocar. Principalmente o senso de cobertura. Ele falou, tem alguns movimentos que estão sendo trabalhados. Fazer uma cobertura em profundidade, quando tem que ir lá no finalzinho do campo, ou cobrir o lateral, cobrir o outro zagueiro quando o outro zagueiro sai. Esse tipo de movimentação tática, principalmente, ele está tentando agregar no jogo do Gustavo Martins e ainda precisa esta situação. Outra questão, um repórter perguntou para ele sobre colocar jogadores mais jovens em campo, por que ele está optando tanto pelos experientes, se ele não pode colocar jogadores mais jovens. E ele cita que deu oportunidades no começo para o Mac e para os outros meninos das categorias de base, mas que nas finais dos campeonatos tem que se ter experiência. Jogadores jovens, na avaliação do Gustavo Quinteiros, entram no time quando se está ganhando, quando se tem um jogo com menos pressão, o jogo já está decidido, tu vai dando minutos para ele. Mas nas finais tem que ser jogador já experientes. Bom, aqui tem uma questão. Ele acha, e ele concorda, que com um jogador a menos, o Grêmio não conseguiu jogar. E ele disse assim, a gente não conseguiu jogar contra o Juventude por ter um jogador a menos. Mas ele acha que o Grêmio vai jogar melhor na temporada, que vai conseguir, com treinamentos, com trabalhos, com os reforços que chegaram, fazer um time funcionar para disputar tudo que o Grêmio for disputar neste ano. Garantiu que felicitou os jogadores no vestiário pela valentia de conquistar o espaço, que eles mereceram passar de fase por tudo que fizeram na primeira partida principalmente, e voltou a relembrar, dizendo, olha, se não fosse o primeiro jogo e tudo que aconteceu naquela primeira partida, o Grêmio já entraria meio que classificado neste jogo e tudo mais. Mas ele admitiu que precisa jogar mais nas finais e precisa o Grêmio como um todo jogar mais. Mas também tem, por exemplo, um elogio para a janela, dizendo, olha, o Grêmio teve uma janela muito boa, incorporaram
bons jogadores. Faltou um zagueiro, e ele admite que faltou um zagueiro para fortalecer, torce para conseguir contratar esse zagueiro nessa janela que vai se reabrir dia 10 de março até 11 de abril apenas para o mercado local, para ter o plantel completo. E até fez uma, agora não tem o Gemerson expulso, o Rodrigo ali tá lesionado, eu tô curto de zagueiros. O Grêmio precisa de mais um zagueiro também por conta disso, desse elenco mais encurtado. Mas ele fez elogios e ao mesmo tempo que admitiu, bom, não estamos jogando tudo que sabemos, isso ficou claro. Essa frase não foi feita pelo Quinteiros, foi feita por mim. Mas é nítido que ele transmite isso na entrevista coletiva. Só que é também verdade que ele diz, contratamos gente, fizemos boas contratações e agora com o treinamento essa equipe vai acabar rendendo, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.